Há umas semanas atrás, o PH soltou um vídeo para falar sobre a Netflix e como ela teria transformado o mundo em otaku. Por mais que o PH fale uma coisa ou outra, que eu até concorde com ele, a análise dele de forma geral está bem errada e incompleta. Eu sou o Rafael e esse é o Papo no Ar, e a Netflix afirma que 50% dos usuários globais agora assistem animes e revela a lista expandida na Anime Expo em Los Angeles no final de semana. A Netflix revela que sua audiência de anime triplicou nos últimos 5 anos. O PH ele usa o blog da Netflix como base para o vídeo dele e eu decidi usar aqui o Hollywood Reporter por achar mais completo. Os dois vão estar linkados aqui na descrição. O que me incomoda no vídeo do PH é como ele fala. Parece que a Netflix não só popularizou o anime, mas como também foi responsável pela sua consolidação. Mas vejam bem, o único responsável pela popularização do anime é o próprio anime, como eu vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo. E isso acontece também por causa do mercado ocidental estar fraco em relação a animações. Quem cresceu como eu durante os anos 90 viu, né, o momento em que os animes se consolidaram no Brasil. As animações japonesas já haviam dado as caras por aqui um tempo antes, só que as pessoas não chamavam de anime. Para ilustrar isso, eu vou falar de quem? Speed Racer, Don Drácula, Astro Boy, mas foi durante os anos 90 que tudo mudou. Os Cavaleiros do Zodíaco foram os grandes responsáveis por isso no Brasil, mas não agiram sozinhos. Junto com os Cavaleiros chegaram na Rede Manchete quem? Yu Yu Hakusho, Shurato, Sailor Moon, Super Campeões, o Bloco e o S-Mangá. No SBT, a gente teve o quê? O Dragon Ball, Street Fighter, Victory, Fly, As Guerreiras Mágicas. Esse é o início dos anos 90, quando a gente pensa nos animes e a sua popularização vindo gradativamente. No fim da década, chegaram o que aqui no Brasil? Pokémon, Digimon, Dragon Ball Z. E lembrando mais uma vez, os Cavaleiros não agiram sozinhos. Pokémon e o Dragon Ball Z foram responsáveis diretos também por transformar o anime em uma epidemia no Brasil. O Band Kids está aí para corroborar com isso, o Locomotion e, é claro, o Toonami no Cartoon Network. O início dos anos 2000 foi um tsunami da cultura japonesa no Brasil. Pensa num canal sem ser o Cartoon Network. A Fox Kids veio com tudo também. O Digimon foi pra lá, Pet Labor, Músculo Total, Shin-Chan, Super Pig, entre outros. Lembrando que muitos deles também chegaram na TV Globinho, o que ajudou a popularizar mais os animes. E com isso veio o quê? Os festivais de anime tomando conta de várias cidades. O famoso Sano em Fortaleza, que eu tive o prazer de ir lá em 2003. Cara, o festival de anime era o local que servia para você conhecer o que não estava sendo exibido nem na TV a cabo e nem na TV aberta. Eu mesmo conheci o Golden Boy aonde? Lá no Sun em 2003. O primeiro episódio que eu vi de Golden Boy foi aquele lá, o 4º episódio da professora de natação. E não se enganem, isso estava acontecendo em boa parte dos países ocidentais. Muitos animes que chegaram aqui no Brasil não vinham direto do Japão. Isso eu tô falando isso para vocês o quê? Para mostrar que os animes estavam chegando também nos Estados Unidos. Por exemplo, o Metabots. E aqui eu faço um parênteses para recomendar o canal do Sago, que é um canal que eu gosto de acompanhar. O cara tem umas pesquisas muito boas. E um dos vídeos dele ele fala o quê? Do Metabots. Ele pega a versão japonesa e a versão picotada que a gente recebeu dos Estados Unidos. Demonstrando para vocês mais uma vez que esse não é um movimento que está acontecendo isoladamente no Brasil. Para reafirmar o que eu tô falando, quem é que chega em 2009 em live action? Dragon Ball, com aquele filme do Dragon Ball Evolution. Percebam, os animes já estão aí há um bom tempo se popularizando sozinhos pelo seu próprio mérito, qualidade e pelos fãs fiéis. Eles foram ocupando esses espaços que as animações estadunidenses foram deixando vago. Nos Estados Unidos se vive a mesma fórmula por anos. E mesmo quando o desenho, né, ele acaba, ele é reiniciado. Parece que muitas vezes lá falta criar coisas novas nos Estados Unidos. Vamos lá ver. He-Man teve desenho novo. Carmen Sandiego teve desenho novo. A Animaniacs teve desenho novo. Tartaruga Ninja também. DuckTales também.
todas as animações voltaram ou continuam aí recentemente. Não que isso não aconteça com os animes, mas nos Estados Unidos parece que é mais comum. E aí os animes ocupam esses espaços. Então, a gente, além de ter essa questão de sempre estar tendo os mesmos desenhos nos Estados Unidos, e os animes vêm, né? Talvez a galera cansada das novas gerações de estar vendo, por mais que tenha a mesma linguagem, mas esses desenhos talvez não alcancem muito eles. O que acontece também? A gente tem os animes preenchendo certas lacunas que as animações dos Estados Unidos nunca ocuparam de uma certa forma. Tipo os shonens. Me diz aí uma animação que lembraria um shonen nos Estados Unidos. Comandos em Ação nos anos 80? Rambo? Tartarugas Ninjas, talvez? O Batman Animated Series? Aí lá para os anos 2000 a gente tem a Liga da Justiça, que vem nessa rebarba do Batman. Né? Você não tem esse negócio, o shonen dos Estados Unidos, o desenho de esporte, tudo isso que os animes fazem. Então, os animes vêm completando isso aí que as animações dos Estados Unidos não entregam. E o que a gente viu no início dos anos 2000 foram os cartoons se tornando carro-chefes. Né? As animações estadunidenses, muito deles sendo inspirados em quê? Em desenhos japoneses, né? Nos animes. E quem liderou essa iniciativa para mim foi o Cartoon Network. Então, todo esse primeiro bloco aqui que eu trago para vocês é para mostrar o quê? Como os animes se popularizaram sozinhos. Que o PH diz no vídeo dele, para mim, não faz sentido. Porque os animes vieram construindo esse legado deles durante todos os anos 90 e principalmente durante os anos 2000. E aí tem um momento aqui do vídeo que o PH ele vai falar que a Netflix ela não prega para convertido. O Crunchyroll é uma ferramenta até grande, é uma plataforma grande, é a Netflix dos animes. Só que quem vai no Crunchyroll já é convertido. E a Netflix, esse é o grande ponto, não prega para convertidos. Ela cria um mercado baseado em comportamentos que já existem, é verdade, mas que, como eles estão ali muito nichados, muito fechados, às vezes numa plataforma só deles, às vezes com essas dificuldades que eu falei para acessar, ela vai e explode isso. Ela vai facilita, ela vai e abre as portas. E assim ela faz aquilo dali virar senso comum. Eu concordo com ele. Né? Mas aí temos uma questão que ele fala que aqui assim, abre aspas, né? Que a Netflix ela cria um mercado baseado num comportamento que já existe. Mas como eles, né, estão nichados, muito fechados, muitas vezes numa plataforma deles, aí vamos pensar aí na Crunchyroll, os animes estão na Crunchyroll. Então, o cara que não é convertido, ele não vai na Crunchyroll, ele vai assistir aonde? Na Netflix. Eu concordo com ele aqui, né? Só que aí ele fala que a Netflix vai lá e explode o nicho. Me digam, porque eu realmente não lembro qual o nicho real que a Netflix fez explodir, sem ser aqui os K-dramas, popularmente conhecido como doramas. Porque assim, eu vou ser bem sincero, a MUBI tá aí para provar que o PH falou que a Netflix explode as paradas, não faz sentido. Tem muito filme alternativo da Netflix que você veja que tá caindo no gosto das pessoas. A gente tem aqui no Brasil o Darkflix. Você vê o movimento de filmes B de terror sendo populares na Netflix? Nós temos o Oldflix, que é só parada antiga. Você vê as paradas antigas sendo reassistidas na Netflix? MacGyver, Ilha da Fantasia, As Panteras? Não, você não vê. Então, quando o PH, né, que ele chama aqui o primeiro bloco dele de barreiras destruídas, essa barreira destruída foi... Quem foi que fez essa barreira destruída? Foi o próprio anime, não foi a Netflix. Porque, de novo, eu desafio a vocês a me falarem qual barreira que a Netflix realmente fez. Porque antes disso aí que eu falei pra vocês, né, sobre falar das barreiras, ele antes vai falar sobre os K-dramas, né, os doramas. Né? Eu posso aplicar a mesma coisa para a ascensão dos K-dramas. A plataforma ela facilitou o acesso de algo que, por muito tempo, era muito restrito a quem já buscava ativamente por esse tipo de produção. E com os animes, a lógica é exatamente a mesma, por isso que está tendo sucesso. E aí, ele fala uma parada aqui do dorama que eu até concordo com ele. Os doramas, eles ultrapassaram essa barreira, ficaram populares. Aqui furou a bolha, de uma certa forma, né?
Mas ele quer falar que o mesmo movimento que aconteceu com os doramas que a Netflix fez com os animes também. E me desculpa, cara, o PH tá errado. Pra vocês verem, eu até concordo um pouco com o PH em relação a isso. Mas o Pato, que é um parceiro que eu converso muito com ele sobre essa questão de Netflix, streaming e tudo mais, ele não concorda com o PH. Ele acha que os doramas já vieram numa crescente normal deles mesmo. Fica isso aí. Mas aí, mais adiante, o PH vai meter outro, que eu vou deixar pra vocês assistirem o que ele vai falar. Como diz a notícia, o número triplicou nos últimos 5 anos, ou seja, é um boom recente. Eu acredito que venha muito por conta do sistema de recomendação, que simplesmente destrói totalmente qualquer barreira de apresentar animes para não convertidos. Ele diz sobre os animes terem triplicado nos últimos 5 anos, como se fosse realmente um boom, né? Coisa que, de novo, eu não concordo, eu já falei. Os animes estavam aí. Cara, tem mangá a rodo em banca, em livraria, que ajudam a popularizar esse segmento. Ele afirma que ele acredita que isso vem muito por conta do sistema de recomendação, né? Que simplesmente destrói qualquer barreira e apresenta os animes para os não convertidos. E aqui, para mim, vem um super erro. O PH quer encaixar a teoria dele dentro da pequena informação que a Netflix disponibilizou no blog dela. Porque o sistema de recomendação da Netflix, ele é bom, mas ele já foi melhor, né? E nada garante que esse sistema de recomendação seja o fator primordial disso. Ele pode ser uma coisa que ajuda, mas não é essa potencialização que o PH coloca. E aí, para dar força ao argumento dele, ele vai falar do famoso desenho Avatar. Quando eu assisti Avatar, né, o desenho animado, que não é anime, porque não é japonês, mas ele tem a estética do gênero, né, você há de concordar? Eu lembro que todas as recomendações que apareceram para mim depois de ter assistido Avatar eram de animes. Então, em vez de... Segundo ele, né, todas as recomendações que ele teve depois de assistir o Avatar foram de animes. Só que se eu mostrar aqui para vocês as minhas recomendações da Netflix, vocês vão ver que não tem nada a ver. Nada. Nada, nada, nada. Tá aqui, ó. O Avatar, a Lenda de Aang, 3 temporadas. Não tem mais a Lenda de Korra aqui, pelo que eu pude ver, ela tá na Amazon. Coleção Avatar, é a primeira coisa que a Netflix vai recomendar aqui. Títulos semelhantes. Eu vou falar só do que eu reconheço como anime. Yu-Gi-Oh!, Pokémon, Pokémon de novo, Pokémon de novo, e tem 4 recomendações. O resto aqui que vocês podem ver é Justiça Jovem, Ben 10, Ninjago, Liga da Justiça, Hora de Aventura, Jimmy Neutron, O Caminho do Eldorado, Batman Animated Series, Tartaruga Ninjas e o Bionicle. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou sair daqui do Avatar e vou botar aqui o Sakamoto Days. Não, vou pegar aqui o... Cadê? Acabei de ver aqui. Spy Family. Recomendações do Spy Family. Zumbilândia, títulos semelhantes. Zumbilândia, Carmen Sandiego, Tartaruga Ninja de novo. Acho que aqui é o... Esqueci o nome do negócio aqui. O Invasorzinho e não sei o que lá. A Fuga das Galinhas. Aí Detetive Conan. Aí vem um live action aqui. Aí vem um possível anime aqui, 2 temporadas. Homem-Aranha. Alvin e os Esquilos. Thunderman. Sherlock Holmes. Aí Cowboy Bebop, Johnny Test, Homem-Aranha, Cowboy Bebop, entre aspas, vamos botar aqui, de novo Tartaruga Ninja, Homem-Aranha, Kung Fusão, Sonic. Aí eu pergunto pra vocês que recomendação é essa da Netflix? Que eu realmente... Deixa eu parar aqui a gravação. Né? Que eu realmente não consigo ver aqui. Pode ter sido que no passado, quando ele viu, essas recomendações até tivessem de boa. Mas é aquilo, tem anime? Tem anime, mas tem muita coisa que não é anime, né? E aí, já eu vou tocar num ponto aqui
do porquê talvez não tenha só anime. Mas vamos voltar aqui para a questão do Avatar, né? O Avatar, ele é um produto que tem forte influência dos animes. Esse é um fato confirmado pelos próprios criadores da animação. E percebam, esse não é um movimento isolado do Avatar. Lembra aquele Thundercats de 2011, salvo me engano? Os Jovens Titãs, ele tem uma pegada toda anime, tem aquele Harai, Puff e Ayumi também, tem um Ben 10 que faz lembrar anime, tem o Steven Universo, tem as Meninas Superpoderosas, tem o Samurai Jack, entre outros desenhos dos Estados Unidos que recorrem à estética dos animes pela sua popularidade. Então é mais comum, né, quando o PH termina de assistir o Avatar, que a Netflix recomende um anime por isso. Porque quando ele diz que a Netflix quebra essas barreiras, eu digo, os animes já quebraram essa barreira antes, se popularizaram sozinho, e de tanto sucesso que fizeram, a indústria estadunidense se rendeu, pelo menos no estilo, em algumas características. Exemplo esse que eu trago a vocês aqui nas minhas mãos. Vou primeiro mostrar quem? Animatrix. O Matrix, de uma certa forma, tá aqui, né, meu box, que esse box aqui foi difícil de achar, ele já é uma parada que bebe na cultura, né, oriental, né, pensando ali no Japão. Você tem ali o Ghost in the Shell, você tem muito filme ali de Kung Fu e tudo mais, e pereré pururu pororó. Então, comum que o Animatrix, ele venha com essa influência do Japão. Mas a gente também tem aquela animação que veio entre o Batman Begins e o Batman Cavaleiro das Trevas, que tá aqui, ó. Que tem todo o traço de anime também, mostrando como os animes estavam populares. Mas como eu disse, eu concordo em algumas coisas que o PH diz, né? Pela Netflix ser a Globo dos streamings, é claro que os animes podem chegar a mais pessoas que não consomem anime. Eu não posso negar isso. Provavelmente o anime ele vai chegar em uma pessoa ou outra. Afinal de contas, a Netflix é o streaming mais popular. E por causa disso, não é apenas o anime que vai se popularizar lá, mas qualquer coisa que a plataforma tiver interesse em impulsionar. A gente tem que pensar o seguinte, a Netflix tem os maiores lançamentos ou ela tem os maiores lançamentos porque ela é popular? Eu digo isso pelo simples fato de que existe uma grande probabilidade da maioria das pessoas que pagam streaming terem Netflix e mais um outro streaming ou só Netflix. É muito difícil você ter em grande quantidade pessoas que tenham Amazon Prime e HBO Max, ou Apple Plus e Disney Plus, HBO Max e Disney Plus. Percebam, não é impossível, mas a maioria das pessoas tem o Netflix e mais um streaming. Por isso que é claro que os animes e qualquer outra coisa vai chamar atenção na Netflix. Mas percebam o seguinte, quais os animes de fato vocês veem bombando na Netflix? Eu não vejo o pessoal falando assim, ai, vamos assistir o Herói do Escudo, olha como tá popular, ou ansiosos para ver o Detetive Conan. Saca? Isso eu fico pensando só no nível Brasil. Agora vamos pegar uma coisa que populariza na Netflix? Adolescência. É um fato que a série foi comentada por várias pessoas. Olha o quanto que ela foi abrangente. O One Piece provavelmente também tenha a mesma questão, mas não sei se chegou a furar a bolha por completo. Tudo isso para falar para vocês que eu tenho ressalvas aonde? Nos números que a Netflix apresenta. Eu não duvido que os animes sejam populares na Netflix, tá? Eu duvido dos números que a Netflix apresenta. Até deixei aqui, né, um livro que eu gosto muito e recomendo, que é esse, ó, Como Mentir com Estatísticas. A Netflix põe um número lá e fala, olha aqui, eu tenho um outro aqui que eu também gosto muito, que é esse aqui, ó. Os números não mentem, como a matemática pode ser usada para enganar você. E aí é o que eu digo, o PH vê a notícia da Netflix, como muitas outras pessoas veem, a Netflix coloca números para mim absurdos, não apresenta gráfico nenhum, não faz nada, e aí eu tenho que fazer perguntas que o PH não faz. As pessoas que viram ao menos um anime voltaram para assistir outro.
Quem começa a assistir terminou? Quem assistiu o anime foi o dono da conta? Às vezes o meu primo vem aqui e ele fala, pô, posso ver uma parada aqui na tua conta da Netflix? Eu falei, vai fundo. Eu recebo uma visita aqui que pede pra ver uma parada na minha conta. Como é que a Netflix conta isso de que os usuários estão vendo anime? Eu vi a primeira temporada do Spy Family na minha conta e o William gostou, a gente viu a segunda temporada na conta dele. Como é que conta? Conta por conta que tem na casa? Conta pela assinatura única? Pode não parecer, mas são informações importantes a serem respondidas. E o PH, para mim, deixa isso de fora, porque parece, mais uma vez, que ele quer encaixar a teoria dele na questão que a Netflix coloca. E por causa disso é que ele erra em algumas partes da análise dele. Entenda mais uma vez, eu não tô falando que os animes não são um sucesso. Eu só duvido dos números que a Netflix dá. E aí vem um PH e fala sobre o sistema de recomendação. Aí eu tenho que voltar nesse ponto, que ele fala que tem um detalhe ali que foca na aparência dos usuários. Ele vai argumentar isso porque eu também não concordo com ele. Um pôster que aparece na minha Netflix não necessariamente é o pôster da sua Netflix, por exemplo. Eu, como tem, né, pele mais escura, etc., provavelmente o protagonista negro vai aparecer para mim. Para você que talvez tenha a pele mais clara, não vai aparecer o protagonista ou o personagem mais branco, entendeu? Se você é uma mulher, provavelmente virá uma mulher. Ele foca na questão da cor de pele. Vocês viram aí a parte que eu deixei que ele fala isso. Mas até onde eu sei, a Netflix não tem como saber tua cor. Logo, as recomendações não são por esse lado. As recomendações acontecem o quê? Pelo que você curte, pelo que você assiste. É o que você diz para a plataforma. E aí lembra lá em cima, que eu falei para vocês que ia entrar nesse detalhe, por que a Netflix, quando eu acabo de botar em recomendações o Spy Family, ele me recomenda o Kung Fusão, ele me recomenda o Sherlock Holmes? Porque no algoritmo da Netflix não vai entrar só os animes, vai entrar outras coisas que eu já assisti. Então vocês percebam, ela não vai indicar só os animes, ela vai indicar outras coisas que vão me satisfazer, talvez. Saca? E aí, que eu digo, a análise do PH, ela fica incompleta, ela fica ruim, porque ele não dá um olhar mais crítico e ele não vê, para mim, esses pormenores. Então é o algoritmo que vai decidir o que eu vou ver. E eu vou dizer uma coisa para vocês que eu falei lá em cima, eu acho que esse sistema de busca da Netflix já foi muito melhor. Eu lembro que eu elogiava muito de ser o melhor sistema de busca até. De busca e de algoritmo. Porque teve uma época que o Sérpico não estava na Netflix. Eu botava Sérpico. Ele me indicava todos os filmes com Al Pacino, que mais se pareciam com o Sérpico, depois os menos que pareciam com o Sérpico. Não sei porque eles pararam de fazer isso. Então, eu concordo com ele. Quando eu acabasse de assistir um anime, o que tinha que aparecer? Só anime. Eu vi anime de comédia com ação, como é o Spy Family, me recomendasse só aquilo, depois me recomendasse outro tipo de anime, e assim por diante. Saca? Então, o algoritmo tá do jeito que eu deixei ele. E na moral, vamos ser sinceros, ele fala da questão de cor, né? Ah, eu sou um homem negro e tudo mais, então a Netflix vai botar uma pessoa negra lá. Isso pode até funcionar pra filme, mas pra anime, onde tu tem uma galera que só tem branco, ou bicho, seja lá o que for, aí o sistema de recomendação por imagem não vai servir de nada. Eu olho as imagens, cara, e na moral, nada me atrai. E tem um detalhe que o PH não coloca, que eu fiquei pensando em relação a várias coisas. Todos os animes que o meu filho viu na Netflix não tem nada a ver com as recomendações do que ele acabou de ver. Nada. Nada. Uns amiguinhos do colégio falaram de uns animes pra ele, acho que do Tsubasa. Eu recomendei o Spy vs Family, Cavaleiros Zodíacos e Dragon Ball. O primo dele recomendou o de vôlei que ele tá vendo agora. A minha esposa começou a ver dorama porque, salvo me engano, acho que foi ou a minha cunhada que recomendou o Pousando no Amor, ou uma amiga minha que começou a recomendar vários doramas pra ela e ela começou a ver. Saca? Então, a gente tem que pensar o quê?
A Netflix não converte ninguém, porque ela já vem convertida essas pessoas. Round 6, Wandinha, House of Cards se popularizaram graças ao quê? Ao boca a boca, à audiência, um falando pro outro. Uma coisa que se populariza como meme na internet, principalmente a Wandinha. Então, de novo, a Netflix não fala para convertido, mas é ela que converte? Ou são as pessoas do lado de fora? De novo, meu filho chegou nos animes graças a mim, os coleguinhas do colégio e o primo. A minha esposa chegou nos doramas por causa ou da irmã dela ou dessa minha amiga que fica recomendando pra gente: vê esse dorama, Tatiana, vê esse aqui que é muito legal. E aí é o que eu digo pra vocês. A Netflix pode até não pregar pra convertido, mas será que é ela de fato que tá alcançando o público não convertido? Ou será que é o público que já tá sendo convertido por outras pessoas, como eu tô falando pra vocês? São detalhes que o PH deixa passar porque ele quer encaixar a teoria dele em cima da notícia da Netflix. E mais uma vez sendo repetitivo, eu não estou negando o sucesso dos doramas e dos animes da Netflix, mas pra mim não é do jeito que o PH coloca. Saca? E aí, pra não me alongar mais no vídeo, o PH, ele vai falar duas coisas que eu não concordo completamente. Primeiro é que ele pega lá os perfis fake dele para ver como é que estão as coisas. E aí vai ter um momento que ele vai falar o seguinte: não, porque os animes já estavam consolidados no Brasil e tudo mais. Só que eles vão chegar na Alemanha lá por 2008. Eu estive na Alemanha em 2007. Quando eu fui numa loja lá, numa cidade chamada, salvo me engano, era Mars, acho que é essa a pronúncia, Martz, alguma coisa assim. Eu ponho o nome certo aqui. Eu fui numa loja lá de CD e tudo mais, cara, tinha um box lindo do Dragon Ball Z. Lindo do Dragon Ball Z. Tinham outros animes, salvo me engano, tinha até One Piece lá já em box de DVD. Vocês acham mesmo que foi em 2007 que os animes se popularizaram na Alemanha? Você faz uma pesquisa rápida na internet, você vê que a ascensão dos animes é muito parecida com a do Brasil. Você tem um burburinho antes, ninguém sabe o que é anime, vem os anos 90 e os anos 2000, final da década de 90, os anos 2000, ó, vem com força. Galera, vocês acham que o Toonami era só no Brasil? Vocês acham que Cartoon Network só tinha no Brasil? E aí, de novo, é o PH não fazendo o dever de casa. E aí ele vai falar que ele faz a pesquisa dele nos Estados Unidos e na França, onde os animes já são consolidados. Ah, tem vários animes entre os jovens, tem vários memes entre os jovens nos Estados Unidos e na França. Por que ele não fez essa pesquisa em outros locais? Ele foi na França e nos Estados Unidos, onde ele diz no vídeo que ele sabe que lá se popularizou já. Saca? O vídeo ele é interessante, mas ele poderia ser mais se o PH tivesse feito uma pesquisa melhor, se ele não quisesse colocar a pesquisa dele, a teoria dele dentro encaixar o quadrado no triângulo. Ele tenta, de qualquer forma, encaixar a teoria dele em cima do que a Netflix divulga, sem ter um senso crítico. E é por isso que o vídeo dele é fraco. Aí ele vai falar da Índia. Ah, porque na Índia os animes que não sei o que lá, a Índia tem esse mesmo movimento. Eu joguei aqui na internet, vi um blog falando que a mesma coisa, as pessoas não sabiam o que era anime na Índia e os animes vão se popularizando. E aí a Índia talvez dê um boom ali com a Netflix, porque a Netflix vai fazer um movimento na Índia totalmente diferente do que ela faz no Brasil e em outros países. A Índia vai popularizar como? A Netflix vai se popularizar como na Índia? Com a Índia fazendo pacotes só para celular. Nessa onda vem a Disney Plus fazendo a mesma coisa. Parece que na Índia faltava uma certa infraestrutura. A galera vai apostar pesado ali em questões de internet. E é o que eu falo sempre. A Netflix, ela é um streaming popular. Põe uma coisa na cabeça de vocês, gente. É sério. Para finalizar o vídeo, porque já tá muito longo.
Vai me dar um trabalho danado para editar isso aqui. Pensa em Wandinha. Não, vou dar um exemplo mais próximo agora. Pensa nas guerreiras do K-pop, que a Sony não acreditou na animação e a Netflix pegou os direitos para ela. Se as guerreiras do K-pop fosse na Apple, vocês acham que teria a popularidade que teve na Netflix? Vocês acham que se fosse na HBO Max teria a mesma popularidade? Eu acredito que não. Mas é o que eu disse no início, muitas pessoas têm Netflix. Então, popularizar qualquer coisa na Netflix é mais comum. Vamos olhar para a TV aberta no Brasil? Dragon Ball não se popularizou no Brasil quando passou no SBT. Porque as pessoas olhavam para o quê? Para Manchete. A Manchete tinha as grandes coisas. Ai, Rafael, mas e o Street Fighter? O Street Fighter é fora da curva, o jogo era popular. Salvo me engano, o Street Fighter Victory vem depois do filme. Agora Dragon Ball não populariza. A galera tá de olho na Netflix. Então, provavelmente, tudo que se colocou, tudo, entre aspas, que se colocar na Netflix, vai chegar a mais pessoas. Então, se o anime se popularizou melhor agora na Netflix na Índia, não tem nada a ver com a Netflix, tem a ver no sentido de, olha como a Netflix faz isso. Não, é porque a Netflix está em mais lugares. De novo, eu digo para vocês, para mim, o vídeo do PH tinha tudo para ser um vídeo top, e não foi porque faltou pesquisa dele. Ele quis muito mais vender a teoria dele de estar super certa do que pensar realmente um vídeo para falar o porquê provavelmente a Netflix tem as coisas, os animes tão populares na Netflix. E digo mais para finalizar, duvido dos números, porque com a Guerreiras do K-pop a Netflix não está divulgando números. A Netflix é horrível para divulgar números. E aí, para finalizar, eu retorno. Quantas pessoas viram os animes completos? Quantas pessoas viram um anime e voltaram nos animes? Porque lembra a questão da Liga da Justiça? A Liga da Justiça está fazendo um sucesso no HBO Max, mas não sei quantos % não terminavam de ver o vídeo, o filme. Demais, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo aqui não é para atacar o PH, é para atacar os argumentos dele. Eu espero que esse vídeo caia no PH e ele queira bater um papo. Vira e mexe eu vejo os vídeos dele de streaming, tem coisa que eu concordo, tem muito mais coisa que eu não concordo. Eu gostaria muito de bater um papo com ele, honesto, em vídeo aqui com vocês, uma livezinha legal falando sobre essas perspectivas de streaming, que é uma coisa que eu faço muito com o Pato. A gente bate muito papo sobre streaming. Eu vou dizer pra vocês que eu entendo bem dessa situação, saca? Por analisar, tá? Sempre lendo. E foi isso que faltou pro PH. Demais é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Como sempre, não sabendo encerrar. Um beijo, um abraço e tchau, tchau.